o rei está voltando. Aquele grupo, aquele povo, de acordo com os estudiosos, tinha a qualificar para que você venha vencer. Disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque Israel dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, você deve pedir a Deus: Senhor, me dê um espírito de ser uma pessoa. E toda a congregação lhe disse. E de repente as forças indo embora. Neemias capítulo de número 3, Neemias 3, verso de número 1, diz assim: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Para um pouquinho, que aqui tem muita coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, irmãos, observe que recebendo as orientações do Neemias, eu analisando, se fosse nos dias de hoje, teria uma placa enorme naquele muro na frente, escrito assim mesmo, ó, responsável técnico. Quem seria? Neemias. Na verdade, responsável técnico Neemias, porque foi sob a orientação de Deus. Ele foi ali e passou agora a orientar os sacerdotes. Eles vão lá e edificam a porta do gado, e também consagra a porta do gado, como também ele consagra e edifica a torre de Meá e a torre de Ananel. Queridos, é muito importante essa parte para a gente. Por quê? Observe que assim que eles edificam aqueles lugares, o que eles fazem, irmãos? Edificar é o mesmo que o quê? Construir, levantar, erguer. Sim ou não? É o mesmo que fazer isso. Então, eles iam fazendo as coisas e faziam o quê? Consagravam ao Senhor. Consagrar é fazer o quê, irmãos? É separar. Não é verdade? Então assim que eles faziam. Assim, é dessa maneira que eles faziam. E aí nós vamos pegar para os nossos dias atuais. E eu pergunto a você: você tem consagrado as suas realizações, as suas conquistas ao Senhor? É importante que tudo que nós conquistemos, irmãos, não achemos que é mérito nosso, é porque eu me esforcei muito. Você pode se esforçar quanto você quiser. Se você não tiver ali em Deus, até a força Deus tira. Porque até a força nossa vem de quem? Vem de Deus. Então tudo que nós conquistamos, irmãos, é e deve ser para a glória do nosso bom Deus. Ele diz: tudo que você vier a fazer, que você faça em nome de quem? Em nome do Senhor. Você deve estar glorificando o nome do Senhor em todos os seus feitos, em nome de Jesus. E o mais, como diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 3, você deve colocar diante dele todas as tuas obras, todos os teus propósitos. Ele fala: e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então confia em Deus, coloca tudo diante de Deus. A primeira coisa que ele faz aqui, ó, é se levantar. E nós observamos que tem muitas pessoas, tem já um longo tempo prostrado, não quer se levantar, não quer se reerguer. Tudo estava em ruína. Mas o versículo, ou melhor, o capítulo começa dizendo: e levantou-se Eliasibe. Se ele se levantou, ele era o sumo sacerdote. Se ele se levantou para edificar o muro, significa que ele também estava prostrado há muito tempo, em ver aquela terra, em ver a cidade dele em ruína, em saber que a boa parte dos irmãos foram levados para o exílio na Babilônia, e outra parte que ali estava na miséria, na ruína, na humilhação, vivendo situações difíceis,
Mas agora ele recebe a orientação do homem de Deus, que é o Ananias, e agora ele começa a fazer o trabalho diferenciado. Agora ele se levanta. Você precisa se levantar. Olha para o seu irmão e fala com ele: você precisa se levantar. Deus não quer você para baixo. Deus não quer ver você no desânimo, irmãos. A gente vê no livro de Josué, no capítulo 1, é muito bem essa orientação que diz, a partir do versículo 1, que Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de quem? De Moisés, não é verdade? E quando Moisés, ele morre, ele bate o castelo, o que acontece com Josué? Ele para no tempo. A vida para ele o quê? Acabou. Mas o próprio Deus se manifesta e fala com ele: Moisés, meu servo, ele é morto, mas você fará esse povo a herdar a terra que eu prometi aos pais lhe daria. Terra que manda o que, gente? Leite e mel. É você que vai levar esse povo para frente. E na sua casa, na sua família, é você que precisa se levantar para que os demais se levantem. Observe que no momento que o sumo sacerdote, ele se levanta para edificar, os demais irmãos também se levantam. Enquanto nós não nos levantarmos, ficarmos sempre, os demais vão continuar para baixo. Vão continuar no desânimo. Sempre colocando a desculpinha. Nós temos um grande exemplo na Bíblia da mulher do fluxo de sangue, que ela viveu 12 anos no sofrimento, 12 anos no isolamento, sim ou não? 12 anos no isolamento social. E sempre, eu entendo que aquela mulher era muito rica. Por que eu digo que ela era muito rica? Para você ficar 12 anos no estaleiro e só investindo na medicina, investindo nos médicos, que não tem nada de errado com isso, mas 12 anos ali, meu irmão, ela gastou muito dinheiro. Até que chegou o momento que ela decidiu que ela precisava se levantar e quebrar o protocolo, porque o protocolo dizia que ela não podia sair, irmãos, nem do quarto dela. Porque tudo que ela tocava, viesse a tocar, era considerado o que, queridos? Imundo, impuro. Tudo. Você tem ideia, até o médico que tocava nela para fazer o exame, ele tinha que ficar no isolamento também por um período. Alguém tinha que examinar para ver se ele não foi contaminado. Veja que situação, irmãos. O negócio era triste. Então tem muitas pessoas que estão isoladas e que precisam se levantar. Tiveram perdas, como esse povo aqui tiveram perdas. Mas eu não posso, de forma alguma, ficar para baixo. Eu tenho que recomeçar. A vida é feita de lutas. Nós temos que estar lutando sempre. Porque às vezes a gente pensa: nossa, eu sou homem de Deus, eu faço isso, faço aquilo. Por que isso na minha vida? Por que isso? As lutas vêm, mas temos que passar por cima em nome de Jesus. Temos que enfrentar de cabeça erguida, acreditando sempre no Senhor. Deus é comigo. Sabe por quê? Ele diz lá no livro do Mateus, do capítulo 28: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco, todos os dias. Eu tenho que confiar, preciso acreditar, levantar a cabeça e dizer: Deus está comigo. Já acordar, hoje minha esposa, ela me viu no espelho lá, batendo no meu rosto. Ela: por que está fazendo isso? Eu falei: porque é dia de hoje que Deus vai operar grandiosamente no meio do povo dele. Eu não posso deixar a canseira tomar conta de mim, eu não posso deixar a moleza tomar conta de mim, eu não posso deixar os problemas tomar conta de mim, eu não posso deixar as oposições, o levante do inimigo, os mensageiros do inimigo me atrapalhar. Elas fazem isso todo dia. Eu falei: sempre quando estou meio enfesado, faço assim. Eu estou enfesado, eu já levanto assim, para frente. Já levanto assim, porque eu sei, eu determino logo: hoje é dia de bênção, hoje é dia de vitórias, hoje é dia de milagres. E assim tem que ser para a glória de Deus. Já levanto dizendo: hoje terei um dia produtivo. Já oro assim: meu Deus, me dá um dia produtivo. Que eu venha assim uma pessoa útil no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu já levanto assim, eu levanto pensando para frente, pensando positivo. E o Neemias, ele tinha esse propósito. Já levantava assim e colocava essa fé nas pessoas, motivando as pessoas. Os demais seguiam o mesmo propósito e dava tudo certo, em nome de Jesus Cristo. Versículo 2 diz assim: e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacu, filho de Irim. E a porta do peixe edificaram os filhos de Azenaá,
a Senaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. Preste atenção nesse texto, preste atenção nessas orientações, em nome de Jesus. Então, a primeira parte você observa os homens de Deus se levantando, sacerdotes, ok? Sacerdote, sumo sacerdote se levantando e edificando e consagrando tudo a Deus. Na segunda parte, você já observa os demais exercendo suas funções, cada um na sua, edificando, construindo. Então, depois que você se levantar, é preciso você consagrar a sua vida a Deus. É preciso você colocar tudo que você vier a fazer diante de Deus, todas as suas conquistas diante de Deus. Até a dificuldade, Deus está em tuas mãos. Põe diante de Deus, confia nele, creia que o mais ele fará na sua vida, em nome de Jesus. E qual é a segunda parte, pastor? Isso aqui é crucial para a vida de qualquer ser humano. Organização. Observe aqui no texto, que cada um, eu não vou ler o capítulo todo, porque vai falar do versículo 1 até o verso 32 do capítulo, de organização, que cada um exercia a sua função. Irmãos, e pessoas desorganizadas, elas só andam no vermelho. Pessoas desorganizadas, ela não consegue ir para frente. É na verdade, pessoas desorganizadas só vê as coisas só travar e negócio. E por que Deus? Alguns chegam a falar até mesmo, mas eu sou fiel no meu dízimo. Irmãos, dízimo tem nada a ver com a organização. Se você for organizado, certamente Deus fará com que o seu dízimo prospere. E vou te dizer aqui com uma base bíblica para que vocês entendam. Preste atenção. Se você conferir a sua Bíblia em casa, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, tanto em Marcos 6, a partir do verso 30, quanto em João 6, a partir do versículo 1, vai contar a mesma história de forma diferente. E eu pergunto para vocês, por que aconteceu, vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Por que aconteceu aquela multiplicação de pães e peixes? Vêm os discípulos e começa a reclamar com o Senhor. Senhor, olha, está ficando tarde. É melhor o Senhor fazer o quê? Dispersar a multidão. Mas por que vou dispersar o povo? Não, porque a gente não tem que dar para eles comer. Não, vocês vão dar para ele comer. Mas vamos dar o quê? Tudo fechou, que isso já é tarde. Dá-lhe voz o que comer. E de repente, surge um garotinho com o quê, irmãos? Com o quê? Com os pães e os peixes, sim ou não? Surge aquele garotinho, não, que eu tenho isso aqui, que eu posso contribuir. Vamos ver se alguém contribui com mais um pouco. Cada um dá uma contribuição e tudo dá certo no final. Só que ninguém tinha nada. Só aquele garotinho. Observe aqui. Só que diz a Bíblia, essa multiplicação do pães e do peixe, irmãos. Ele faz o quê? Quem sabe dizer? Ele ora? Não. Depois disso, ele manda o discípulo o quê? Organizar o povo. Sim ou não? De 100 em 100, de 50 em 50. Depois que ele apresenta o pão para Deus. E eu fico imaginando os discípulos, cada um ali pega um pão, ou cada um pega meio pão, ou parte de um pão, e começa a distribuir para o povo. Ele vai distribuindo e ele não vê o negócio, mas que ele dava um pedaço e surgia outro na mão dele. Dava um pedaço de pão e surgia outro pedaço de pão. Dava um pedaço e ele, que negócio é esse? Que negócio não termina não? E o povo ali comeram tanto, diz a Bíblia, ficaram satisfeitos. Ainda o que, irmãos? Sobrou. Aí eu pergunto mais uma vez a você, por que aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes? Organização. Por que esse muro aqui está sendo reerguido? Organização. Porque Neemias sozinho, ele não ia conseguir. Ele colocou o povo na fé. Ele seguindo a orientação de Deus. As pessoas entenderam que ali era uma orientação de Deus. Todos entraram no mesmo propósito do Neemias. E Deus honrou, irmãos. Deus honrou a todos. Porque o propósito era coletivo, não era individual. O propósito não era do Neemias. Você observa que ele saiu da sua zona de conforto para atender um propósito de Deus para aquele povo. Você que quer construir alguma coisa, que quer vencer na vida,
às vezes é necessário acontecer conosco, não que isso seja bom, o mesmo que aconteceu com esse povo. Desconstruir para construir. Tem coisas em nossas vidas que eu preciso desconstruir. Conceitos de evangelho. Alguns conceitos que temos de evangelho tem que ser desconstruído para construir do jeito certo, que é do jeito de Deus. Alguns conceitos que nós temos de vida é preciso que também sejam desconstruídos para que seja reconstruído do jeito certo. Porque se não mudarmos, vamos viver, claro, com Deus, mas numa opressão e achando que Deus quer que vivamos dessa forma. E Deus não quer, irmãos. Deus não quer que vivamos de maneira sendo oprimidos para baixo. E às vezes tem pessoas que falam assim, mas é a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, aquela mulher do fluxo de sangue continuaria com fluxo de sangue. Se fosse da vontade de Deus, o Bartimeu continuaria cego e oprimido e esmolé. Não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja para cima. A vontade de Deus é que você cresça na graça e no conhecimento dele e que você venha aprender a tomar posse da bênção. A vontade de Deus é que você venha ser, que você seja uma pessoa organizada e passe a desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. A pessoa não consegue se organizar e reclama com Deus porque não tem isso e aquilo. Deus, eu tenho lutado, tenho trabalhado, tenho vendido o almoço para comprar a janta. É uma confusão danada, eu não consigo entender isso. Eu vou na tua casa, eu faço isso. Se organize. Se organize. Policie-se. Vigie as suas ações. Quando você se organizar, você vai começar a ver os resultados acontecerem na sua vida, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Quem está entendendo em nome de Jesus? Você se organizar, você vai perceber os resultados acontecerem. Como é que eu sei que na minha casa eu preciso de uma edificação? Preciso construir, reparar, que é o que diz aqui no verso 4, o último que acabamos de ler. Reparar alguma coisa na minha vida. Mas eu estou mais preocupado com outras coisas. Como é que um casal está ali junto num propósito, mas de repente a mulher ganha um valor e o esposo ganha um valor? Não, isso aqui é meu. Não, isso aqui é meu. Aí não vai para frente. Não tem negócio de meu no casamento, não, irmão. Ou tem? Muitos têm problema por causa disso aí, porque tem o meu. Como é que é edificar alguma coisa dessa forma? Como é que organiza alguma coisa dessa forma? Tem que se estruturar. Cada um aqui é claro o texto. Cada um tinha uma função. Cada um tinha um propósito naquela missão. A missão era única. Qual é a missão do casal? Qual é a missão sua de casal, de família? Qual é a sua missão em família? É conjunto vazio, unitário? Como é que é esse conjunto aí, irmãos? Então tem que trabalhar todos em prol de um objetivo. E o objetivo desses aqui era construir aquele muro. Então cada um tinha que saber exatamente qual era a sua responsabilidade. E honrar com as suas responsabilidades. Não é eu saber que tenho que reparar um muro, mas eu olho lá, nossa, vou ter que comprar 4 quilos de cimento, 4 sacos de cimento do jeito que está caríssimo, e etc e tal. É melhor eu usar aqui para outro fim. Aí vai lá, enche, sapato, roupa, não tem nada a ver, tem um bocado lá já. E aí vem o Isaías, em Isaías 54 ele diz: por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não te satisfaz? E alguém fala, olha para mim e diz: mas me satisfaz, pastor. Mas é o que você de fato precisa? Nós, como um servo de Deus, temos que saber separar o que eu quero e o que eu preciso de fato. Você sabe diferenciar isso? O que eu quero do que eu preciso de fato? Muitos, o que queriam ali, o que queriam naquele momento, é estar com todo mundo ali descansando, batendo um papo, falando do reino e outras coisas mais. Tomando uma água, né, um suco. Mas o que é que eles tinham que fazer naquele momento? Trabalhar, edificar
Está na Bíblia, Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E às vezes não nos atemos a isso. Não nos atemos a isso. Estamos trocando o querer com o que precisamos de fato. E falamos aqui em outra oportunidade que Deus não supre nosso querer. Deus não supre querer. Deus supre o que, irmãos? Necessidade. Não é querer, é necessidade. Porque tem coisas que nós queremos, que achamos que é o melhor para nós. Naquele momento pode ser o melhor. Mas é o que você necessita de fato. Entende? Lembra porque eles foram parar ali, né? Porque eles queriam mais. Eles queriam mais. Mais e mais. Mas não precisavam daquilo. Porque Deus sabia suprir as necessidades dele durante 6 anos. Será que em 1 ano Deus iria deixá-lo morrer de fome? Mas eles não entenderam isso. Não entenderam o propósito. E quiseram mais, e quiseram mais, e quiseram mais. A pessoa fala, não, pastor, querer é poder. Não vai nos sair desse ditado não. Isso é um ditado, nem Bíblia é. Não, tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode mesmo. Mas você sabe o que significa tudo eu posso naquele que me fortalece? Porque quando a gente pensa nesse tudo eu posso, quer dizer, fomos mal ensinados. E que muitos chegam o quê? Você pode tudo. Aí a pessoa fica naquela, nossa, eu posso. Mas ele esquece o que diz antes. O texto, que é Filipenses 4, 12 e 13, diz assim: sei estar abatido, como comecei a ser exaltado. Em tudo, em todas as coisas, eu já fui ensinado ou instruído. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas, ou todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É isso que diz o texto. Então a pessoa só pega aquele versículo isolado e esquece o que diz antes. O texto está dizendo, eu posso ter ou não ter. Deus me fortalece, Deus me sustenta, Deus me dá a vitória. É isso que o texto diz. Se você tinha um conceito diferente desse, você já pode conferir e examinar na sua Bíblia. Filipenses 4, 12 e 13, que lá o texto é claríssimo. Entende isso? Então quando você aprende esses conceitos, eu preciso me levantar. Me levantar não é numa posição física, é numa posição espiritual. É numa posição espiritual, você precisa se levantar. Você não pode ficar para baixo. Você tem que se levantar para que Deus comece a operar na sua vida. Deus, Ele quer você de pé. Comece a agir em nome de Jesus. Comece a consagrar a sua vida, todos os seus feitos, todas as suas conquistas ao Senhor. E se organize. Se você aprender a se organizar, domingo que vem eu vou te mostrar aqui. Você vai começar a colher os resultados de estar de pé, o resultado de consagrar as suas conquistas, tudo que você tem, tudo na mão de Deus. E se organizar, você vai começar a ver os resultados acontecerem na sua vida. Claro, vai se levantar os Tobias, os Sambalates da vida, mas você não deve dar crédito nem a Tobias, nem a Sambalate. Você tem que dar crédito àquilo que Deus tem falado ao teu coração. E assim você vai conquistando, vai conquistando, vai conquistando e vai vencendo. E os muros vão sendo edificados, vão sendo construídos. E o nome de Deus vai sendo glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, que Ele merece. Com alegria, com bastante fé no seu coração, em nome de Jesus.